Eu tenho ansiedade desde que me conheço por gente. Descobri que tinha depressão aos 11 anos de idade. Eu sempre fui muito distraída e eu não entendi o motivo, mas quando eu fui no psicólogo, eu recebi o diagnóstico e eu tinha TDAH. Minha mãe sempre foi muito fissurada em dieta, em exercício, e por isso ela sempre me induziu a ser igual a ela. Então, de acordo com uma pesquisa desenvolvida pela Organização Mundial da Saúde, as condições de saúde mental são responsáveis por 16% das doenças e lesões que atingem adolescentes entre 10 e 19 anos. E por que assim que isso acontece na adolescência? Justamente porque a adolescência é uma fase de transição da infância para a idade adulta, e é uma fase de muitas mudanças. Então, mudanças biológicas, mudanças físicas, afetivas, emocionais e sociais. Eu tomo remédio desde os meus 13 anos de idade. Toda a minha família tem ansiedade e eles usam remédio para isso. Tudo começou depois que meus pais se separaram. Eles começaram a brigar muito e, mesmo namorando mais juntos, eu me sentia culpado de alguma forma. Eu não sei explicar. Minha médica diz que eu tenho um problema nos neurotransmissores, já que ninguém da minha família tem. O que não fez nada bem pra mim em relação com a comida, mas demorei muito pra perceber isso. Então, a gente fala que, na verdade, a causa do transtorno ele é multifatorial. Então, ele não vai ser uma causa única, né? Vai depender de vários fatores. Porém, eu vou depender dos fatores ambientais, né? Então, como é que foi a minha dinâmica familiar, como é que foi a minha identificação ali e a minha socialização na escola, se eu sofri bullying, se eu não sofri. Muitos adolescentes sofrem violência sexual, então dependendo de alguns traumas, dependendo de como foi o ambiente, pode ser que desenvolva ou não, né? Mas a questão é que existe sim uma predisposição genética, que pode ser ou não a causa, que pode contribuir para a causa, dependendo desses outros fatores. Bom, isso faz com que eu pense o pior de todas as coisas. Eu tenho náuseas, insônia, minha boca fica seca quando eu fico muito nervosa, tenho tremores. Isso fez com que eu me isolasse do mundo, da minha família e dos meus amigos também. Dizem que eu sou muito imperativa e muito inquieta também. Por isso que eu não consigo me concentrar em nada. Com o passar do tempo, eu acabei desenvolvendo um grave transtorno alimentar, mais conhecido como anorexia, e hoje eu sofro diariamente com isso. Às vezes o adolescente tem vergonha ou tem medo de procurar ajuda, né? E também tem aquilo que, eu posso olhar para uma pessoa e dizer, mas ela não parece ter nada. Mas eu não sei o que se passa no íntimo, né? O que a pessoa realmente sente. E também o transtorno mental, ele não tem cara, né? Ele não tem, a gente não consegue ver no físico. Então é só o que a pessoa realmente sente, né? Então às vezes aquela pessoa que tá lá rindo, pode estar rindo ali no meio social, mas eu não sei o que de fato ela tá sentindo. A importância de estar falando disso para que essas pessoas também consigam procurar ajuda. Que isso é uma coisa muito importante, porque quando a gente compreende que cada estudante que tá ali é um mundo, né? Eu sempre digo para os professores, é um mundo que tá ali. Porque ele tem uma realidade, ele tem uma família, ele tem problemas, ele já presenciou muitas coisas. Então a gente não pode rotular, né? Não sabe a matemática. Não é isso. O que há por trás do não saber? Né? E o que ele sabe? Eu sempre digo isso também. Porque a gente está muito condicionado a falar o que ele não sabe, o que ele não faz. Mas o que ele faz? O que ele sabe? Quais são os seus pontos fortes? Então a gente tem que sair um pouquinho daquela postura de rotular o estudante ao ponto de entender quem ele é, compreender. Questão 1. O que você entende por transtorno mental? A maioria das pessoas não sabia dizer ao certo o que era, e muitas respostas comprovaram a falta de informação dos adolescentes sobre este assunto.
Alguns até deixaram a resposta em branco ou escreveram que não faziam a mínima ideia sobre o que se tratava. Questão 5. Em momentos de tristeza, frustrações ou raiva, como você lida com suas emoções e sentimentos? As respostas foram bem variadas para essa pergunta. O que foi mais colocado? Dormindo, lendo, conversando com amigos ou família, chorando, ouvindo música, praticando esportes e exercícios, fazendo coisas que gosta, tentando se acalmar. O suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens brasileiros com idade entre 10 e 24 anos. Entre os fatores estão problemas de dinâmica familiar, maus tratos, negligência, violência física, psicológica, sexual, problemas de relacionamento interpessoal, seja com colegas de aula, colegas de trabalho, namorado, namorada, questões de identidade de gênero, bullying, o próprio uso de substâncias. Justamente pela adolescência ser uma fase de grandes mudanças, inclusive emocionais, e também por essa questão do cérebro ainda estar em formação. Mas o que a gente precisa ter em mente é que o suicídio, quando a pessoa pensa em suicídio, ela não quer se matar, mas ela quer matar a dor que ela sente. Então, pessoal, vocês que são adolescentes, que sentem essa necessidade de conversar com alguém, né? Às vezes eu sei que não tem muita abertura também dentro de casa, né? Procure um psicólogo, procure ajuda. Não deixe com que alguns sintomas que ainda são leves venham a se tornar coisas mais graves e que depois sejam mais difíceis de resolver ao longo do tempo, certo? Vocês podem procurar, eu mesma sou psicóloga, tá? Mas também aqui na Ideal nós contamos com o serviço de psicologia, temos o plantão psicológico que ocorre nas segundas e sextas-feiras à noite e no sábado de manhã, caso vocês precisarem, certo? Também podem entrar em contato, que quando a gente não puder atender, a gente faz o encaminhamento. Estamos à disposição.